Oi, tudo bom? Então, no nosso segundo episódio do Entre Rios e Ideias, nós vamos conversar sobre os 60 anos. E aí nós trouxemos a Clara, que é a nossa terceira integrante. Nós conversamos com vocês da vez passada que nós somos 4, tá? Estava eu e Ideia, e hoje veio a Clara também, por um motivo muito especial. Clara está chegando aos 60. E aí, eu que já estou nos 60 há 2 anos, quer dizer, eu vou fazer 62 esse ano, né? Clara que tá chegando, o Ildeia que ainda tem um caminho aí pela frente. Mas é um caminho pequenininho, é bem curtinho. Tô chegando lá, daqui a pouco eu alcanço as 2 e tá tudo certo. E aí, o papo hoje é: o que a gente espera quando a gente tem 60? O que muda? Quais são as expectativas? Como é que a gente se sente? Quais são as limitações? Existem limitações? Não existem? Enfim. E então, meninas, vamos lá? Vamos lá. E aí, Clara? Como você tá sendo pra você agora? Fiquei pensando nisso. E a primeira coisa que me vem à mente quando eu falo assim, como é entrar nos 60, como serão os próximos anos, as próximas décadas, porque hoje a gente tem essa expectativa, né, de ainda viver algumas décadas, não só alguns anos. E aí a palavra que me vem sempre à mente é a leveza, né? A maturidade, ela é uma coisa sensacional. A gente passa a conseguir enxergar o que realmente importa, com o que a gente realmente precisa gastar energia, né? E não gastar energia com o que não interessa, com coisas que não vão somar, não vão acrescentar, não vão te fazer bem. E então trazer essa cada vez mais, né? Cada vez mais essa leveza, esse levar a vida mesmo com mais tranquilidade, com mais, não sei, acho que é maturidade mesmo, maturidade e leveza. Eu acho que a palavra é essa mesmo, leveza. A palavra é leveza. Fazer suas próprias escolhas, definir seus caminhos com mais tranquilidade. Até porque, assim, já é um caminho um pouco, né, meio andado, né? Os filhos já estão crescidos, né? Normalmente já tem toda uma estrutura familiar por trás. Às vezes já estão com as suas próprias famílias. E nos permite ter uma certa tranquilidade. Isso é uma coisa que eu penso muito, né? Eu tenho 2 filhos homens, que têm as suas respectivas companheiras de vida e têm as suas vidas. Então, eu me preocupo muito em ser leve para eles, né? E não pesar, não ter aquela obrigatoriedade de a gente tem que ir visitar. Eu quero que eles queiram ir nos visitar, né? Então, por exemplo, domingo passado, geralmente domingo a gente se reúne, mas eu não quero que tenha aquela obrigação, né, de domingo é obrigado ir almoçar. Não, por exemplo, domingo passado, um falou assim, mãe, não, a gente não tá a fim de ir, a gente tá a fim de ficar em casa. E aí o outro já tinha passado lá no sábado também. E tudo bem, e tá tudo bem. E eu tinha feito um almoço, e aí eu almocei com o Paulo, coloquei a mesa, como eu sempre coloco domingo, que eu gosto de fazer a mesa posta, né, de colocar as louças e os joguinhos americanos e tudo. E a gente almoçou, e ótimo. E curtiu, né? E curtiu, e abrimos nosso vinho, e tudo certo, né? Então, essa preocupação de ser também, não só de levar a vida com leveza, mas também de ser uma pessoa leve, de não ser uma pessoa complicada, de não ser um complicador na vida das pessoas que me cercam, né? Tá tudo bem, não deu, não deu. Até porque vai ter domingos que você vai ter sua programação. Sim. Que você vai ter um almoço com amigas, ou que você vai viajar, ou vai ter alguma atividade, e que neste momento eles não vão estar inclusos. Então eu acho que essa coisa de querer estar junto, ela é muito gostosa, né? Deixa a gente também, eu acho que é uma demonstração de afeto, do que você ter aquela obrigatoriedade, todo domingo eu tenho que estar na casa da minha mãe. Então eu gostei muito, porque é uma coisa que eu tento trazer também,
que seja sempre uma coisa tranquila, estar comigo, ir na minha casa. Meus filhos também já moram só fora, né? Em Manaus, mas nas suas casas. Aí, querer estar é muito mais gostoso do que saber que eles... Ai, não, eu tenho que ir na casa da minha mãe hoje. Essa obrigatoriedade, eu acho que ela é pesada, né? E ela vai exatamente ao contrário disso que a gente conversou, né? Essa leveza que a gente precisa ter na vida e entender que é o ritmo normal das coisas, não é? Não é fácil, porque a gente passa uma etapa de criar os filhos e eles crescem e eles vão ganhando autonomia. E aí a gente se sente, né? Poxa, eu acho que nós estamos super bem nesse momento de vida, temos muita energia ainda e a gente diz assim, e eu, o que eu vou fazer agora? Eles estão cuidando da vida deles, eles estão fazendo, construindo tudo aquilo que eles acreditam, como nós também fizemos em algum momento lá atrás, né? E agora nós estamos bem, estamos com saúde, graças a Deus, vamos aproveitar? A gente tem que reaprender a fazer muita coisa, né? Essa questão de reaprender e de se reorganizar, né? Eu acho que a gente se reorganiza emocionalmente. Porque houve uma época em que eu me importava. Eu ficava chateada. Eu ficava assim, ai, poxa, a gente se preparou, a gente fez almoço, a gente não se viu a semana inteira, né? Eu me lembro quando o primeiro filho saiu de casa, que já tem... Nossa, já tem mais de 10 anos, eu já nem sei. Mas eu fiquei arrasada. Eu falei assim, gente, mas eu sou uma mãe ótima, ele pode trazer as namoradas, ele pode fazer o que ele quiser. Por que ele tá querendo sair de casa? Né? Então, essa questão da maturidade que vem com a idade, ela traz essa sabedoria, essa percepção, né, de que é muito mais importante você ter essa consciência de que cada um está construindo a sua vida, está tendo o seu momento de construir a sua dinâmica, e aí você se reorganizar, né, com seu companheiro, com as suas atividades. Então, tem sido bem interessante. E aí a gente faz... Então, hoje, eu já faço a nossa rotina do final de semana, eu já penso a nossa rotina do final de semana com e sem os meninos. Se eles vierem, ótimo. A gente vai tomar aquele vinho juntos, a gente vai conversar. Se eles não vierem, bom também, né? E isso é uma coisa que, com o tempo, a gente observa que, tá aí, eu fiz o meu trabalho. Porque os filhos, quando eles ganham o mundo, quando eles estão construindo a sua vida, a sua família, se desenvolvendo na profissão e tal, significa que, ok, a gente fez a coisa... né? A gente criou adultos funcionais, né, saudáveis, dentro do possível, né, E aí, gente, eu acho que é o momento que a gente começa a olhar mais pra gente mesmo, né? Isso. É necessário isso, porque nós cuidamos de todos os que já estiveram sob a nossa tutela, vamos dizer assim, cuidamos dos filhos, muitas vezes cuidamos dos pais, algumas vezes ainda cuidam dos pais, os meus pais já faleceram, né? Eu não tenho mais comigo, então eu digo, gente, hoje eu sou eu e Mário, né? Quando os meninos vêm, ótimo, mas eu tenho que pensar na nossa vida, como você falou, Clara, pensar na rotina em função de nós dois, pensar em mim, o que eu quero fazer da vida, o que eu quero para mim, para minha individualidade, o que eu posso melhorar, o que eu posso trazer para esses novos tempos, né? Eu estava vendo outro dia que quando nós nascemos, claro, no ano que nós nascemos, né, na época que nós nascemos, a expectativa de vida das pessoas era 68 anos, 68. Nossa, já pensou se eu só tivesse mais 8 anos? Gente? Eu ia sair, meu Deus, que expectativa assim, máxima. E hoje, essa expectativa, ela tá em 79, 80. Então, assim, quando você vê a expectativa de vida das pessoas, ela é maior. E aí as pessoas chegam com 60 anos, talvez tendo mais 20, 30 anos para frente, e o que eu vou fazer nesse próximo ato da minha vida? Poxa, talvez a gente já tenha uma carreira, a gente já se aposentou, e o que eu gosto de fazer? Eu gosto de trabalhos manuais,
eu quero um projeto novo, eu quero começar uma carreira nova, eu quero começar um novo relacionamento. A gente vê tantas amigas e amigos que estão já num novo relacionamento. Porque já é uma fase que a gente não está mais correndo atrás de realizar o básico, né? Uma estabilidade profissional, uma estabilidade financeira, criar os filhos, né? Isso, principalmente para a mulher, demanda uma energia terrível, né? A gente sabe, por mais que a gente tenha tido parceiros, companheiros e que tenham dividido essa tarefa com a gente sabe que a carga mental da criação do filho foi muito nossa, é muito nossa. O filho chama muito mais vezes mãe do que pai, né? E assim, e até hoje, a gente até às vezes precisa se policiar para não querer também continuar nesse papel de resolver, né? Assumir tudo e resolver e querer dar soluções. Então eu tenho muito esse mantra, né? Eu sou mãe de adulto, eles têm que resolver os problemas deles. E aí, como a Cláudia falou, né? É aquele momento da gente olhar pra gente de repente, como a gente estava conversando antes. Fazer uma aula de samba, Fazer coisas leves. Fazer coisas leves. Procurar uma nova carreira, identificar nichos, fazer novas amizades. Fazer novas amizades. Eu acho E aí eu acho que a gente tem um exemplo legal, né? Fizemos uma amizade o quê? Nos últimos 12 meses. Exato, esse grupo que está aqui, né? Foi muito legal. Eu e a Clara, a gente se conhece há muitos anos, nós fizemos faculdade juntas, nós temos uma trajetória de vida em alguns momentos muito parecidas, maridos que estudaram juntos no colégio, no mesmo tempo de casado praticamente, né? Então a gente tem algumas coisas em comum, né? A Lília eu conheci há um tempo, eu acho que tu também. E a ideia foi um grande presente hoje. Que eu acho que ano passado, retrasado, eu acho que no máximo. O finalzinho do ano retrasado, né? Assim, agregou. E aí isso vai fora daquele momento que a gente imagina que na idade que nós estamos, vamos fazer novas amigas ou novas amizades. Fazemos sim. Fazemos sim. E como é que a gente faz novas amizades aos 60? Estando aberta. Assim, né? Com leveza. Com leveza. Você, pai. Porque a gente já não tem mais aquela urgência do tempo, né? Por exemplo, como é que a gente se encontrou? Numa feira, todo mundo sentou ali no estande, a gente não tinha horário para buscar a criança na escola. O marido estava em casa, mas ok, tudo bem. E a gente ficou ali sentada, conversando, e aquele assunto fluiu. E entendemos que havia uma afinidade, né? E dessas afinidades foram nascendo outros momentos de troca, né? Trocas. De troca. Mas a gente precisa estar aberta, né? Tá isso. Ter a leveza. Ter a leveza. Isso e assim, nisso a gente só desenvolve, como a Clara falou, quando a gente exercita essa maturidade também. Porque a gente não para de amadurecer. O tempo vai trazendo isso. E quando eu penso assim, quando nós conseguimos deixar a vida ir fluindo, né? E fazer esses entendimentos de que a gente tem que soltar os filhos, diminuir aquelas obrigações assim, carregar o mundo nas costas, né? Que é aquele que você falou. E aí, às vezes, a gente carrega o mundo não só dentro de casa, mas no trabalho, em tudo. E aí eu acho que a Clara tem um exemplo legal na questão profissional. Ela estava contando para mim, a Cláudia, que ela trabalha com pessoas bem mais jovens. E assim, como é isso? Olha, isso é uma coisa assim, sensacional. Isso foi uma coisa muito boa que aconteceu na minha carreira, né? De repente, eu me ver cercada de pessoas jovens, pessoas que alguns teriam a idade até tem a idade do meu filho, né? Do meu filho mais velho. E, ao mesmo tempo, é desafiador, né? É gratificante, porque eu sinto que eles têm uma admiração por mim, né? Pelo trabalho que eu desenvolvo, pelo trabalho que eu desenvolvi, pela minha carreira. E, por outro lado, é muito desafiador para mim também, porque eu tenho que me manter sempre ligada, me manter sempre atenta para acompanhar o ritmo desses jovens, né? Dessa geração. Que é muito diferente do nosso ritmo, dos nossos princípios, tudo.
E assim, é muito bacana isso, né, Clara? Conviver com pessoas de gerações E diferentes. é muito bacana. E eu sinto que isso me rejuvenesceu, né? Então, no meu ambiente de trabalho, eu convivo com pessoas muito mais jovens do que eu, de um modo geral. 2 ou 3 gerações antes, 2 ou 3 depois da gerações. nossa, né? Você acha que isso contribuiu, assim, nesses últimos tempos para você se encher, aumentar a sua limpeza? Com certeza, Sim, com certeza. troca que É. e depois. Porque e é uma admiração que eu sinto que é recíproca, né? Porque da mesma maneira como eles me admiram, eu também os admiro pela competência, pela capacidade intelectual e tudo. E aí isso daí é uma energia, né? E é muito legal, é muito legal. Eu tenho e assim, a gente tem até um colega nosso já falou uma vez que tem colegas e amigos no trabalho, né? E o mais bacana, assim, do ambiente de trabalho atual, onde eu vivo, é que eu tenho realmente amigos, né? Pessoas com quem a gente convive e que pode levar para fora do ambiente de trabalho, né? Com certeza vão estar na minha festa e a gente tem essa troca, né? Essa interação. E isso rejuvenesceu a mim, ao Paulo também, que passou também a conviver com esse pessoal e com essa turma, intelectualmente, porque isso obriga você deixa de ficar acomodado, né? Você começa Inovativa, aprender cada vez mais, né, Clara? nossa, Até o meio digital, a gente teve talvez que se atualizar e estar mais tecnológico. sei lá, eu fico pensando, será? Porque eu vejo algumas pessoas da nossa faixa etária que já estão entregando os pontos. Eu pensei, eu não vou mais aprender inteligência artificial, não vou mais aprender, não quero saber o que é isso. Isso não é pra mim, Isso não é pra mim, ou qualquer coisa assim. E eu não me vejo assim. Eu também não me vejo assim. Tanto que ano passado nós fizemos alguns cursos, né? Sim. Fizemos algumas turmas até juntas e foi assim transformador. Legal. Transformador para nós. E eu penso também, Clara, que a gente tem que incentivar outras pessoas que estão na nossa faixa a tirar um pouco esse preconceito de que isso não é para quem tem 60 anos, 70 anos. Porque nós estamos vivendo uma transformação muito grande no mundo e essa transformação está passando também por essa questão da inteligência artificial. E se pessoas da nossa idade, da nossa geração e das gerações também, elas ficarem à parte, Isso vai ser muito grave. elas vão ser tiradas desse mundo. Em momentos, você vê, a gente já depende de tantas situações que você precisa interagir, né, com o sistema E até em casa vai ficar difícil de lidar. toda essa evolução tecnológica mexe com a nossa autonomia. Precisa ter essas ferramentas tecnológicas, elas precisam ser alimentadas com a nossa experiência, com os nossos princípios, com a nossa maturidade. A gente não pode, Repertório. o nosso repertório, a gente não pode simplesmente delegar isso para as novas gerações, porque elas não sabem o que a gente viveu. Elas não têm a experiência que a gente teve. Então, como a gente sabe como funciona mais ou menos, né, muito mais ou menos o mecanismo, a gente tem que ter essa responsabilidade de assumir o nosso papel nessa revolução, nessa sociedade tecnológica. A gente não pode ficar simplesmente alheio a isso, não pode simplesmente querer usar ou subutilizar essas ferramentas sem uma atuação proativa, né? Sem trabalhar mesmo, sem contribuir. Não é? Exato. Nós somos a única geração que passou do analógico para o digital. As gerações que vieram depois, elas já não têm mais ali aquele né? Não é só divulgar, nem é isso. Não é? Não, gente, outro dia eu peguei lá no trabalho uma portaria, um negócio que eu tinha que fazer, enfim, eu tinha que conduzir lá uma coisa, eu peguei, lembrei, era a nossa revista jurídica, e tava assim, os artigos devem ser entregues em disquete. Eu comecei a rir, né? Falei, nossa, tem gente que não sabe o que é isso. E é isso. É verdade. E olha que isso era o eterno. Né? Drag disquete. Um ponto importantíssimo dessa questão da inteligência artificial é que essa geração tem um banco de dados importantíssimo
que precisa ser colocado, explorado e colocado. E aí, como a inteligência artificial também é alimentada por tudo que a gente usa nas redes, né? O que a gente usa no tráfico de informações, essa nossa interação com essas tecnologias é importantíssima. Ela é necessária, porque a gente sabe que existe essa discriminação, né? Que o algoritmo ele faz uma discriminação de gênero, e a gente precisa atuar, né? Agir, atuar, usar para tentar ensinar. Mas o algoritmo tem pesquisas que mostram que a população, que a geração 50, 60 mais, até daqui 20 anos ela vai estar muito mais na base da pirâmide no sentido populacional do que o jovem. Então o algoritmo já está fazendo essa leitura. É uma também do que mais consome. Ideia, poder aquisitivo. tem uma pesquisa, uma previsão de que em 2050, 1/3 da população mundial vai ter mais de 60 anos. 2050 é daqui a 5 anos, gente, 24 anos. Né? 1/3 da população mundial. Então você imagina o que isso muda em termos de mercado, não é? De políticas públicas, políticas sociais. Essa questão da longevidade, que as pessoas com 60 anos e mais, elas vão viver mais. Que essas pessoas vão consumir? Como vai ser? Onde essas pessoas vão morar? Como vai ser essa qualidade de vida dela? E aquilo que você estava falando, nós somos uma geração que está vendo os 60 anos, que está encarando os 60 anos com uma vitalidade incrível. Eu estava comentando mais cedo, eu fico tentando me lembrar como era a minha mãe com 60 anos. E a mãe com 60 anos já era uma senhorinha, já tinha limitações de locomoção, né? Já não tinha mais essas ambições de grande viagem. Eu estou planejando viagem, eu quero, né, viajar. A gente faz exercício hoje em dia, não é mais para ter um corpão, mas é para ter joelho, para dar 5.000 passos. Para conseguir, o exercício é aquele, né? A gente levanta peso para colocar a mão. Conseguir ficar mais de 12 horas né, numa viagem de avião, vamos colocar isso. Exato. A gente faz exercício hoje, na fase de vida que a gente está, com uma consciência do que a gente quer amanhã, como é que a gente quer viver amanhã. A gente não teve isso na nossa juventude, mas essa geração que está aí agora está tendo. Tá tendo. Lembra que a gente estava conversando há pouco? Que as amigas nossas que têm 30, 40 anos, 45, elas já estão se preparando de uma forma que nós não nos preparamos para os 60. Então elas já se preocupam com a questão de mental, como a ideia falou, exercício físico, alimentação. Então nós somos a geração pé na porta, né? A gente não se preparou para estar aqui hoje. Então a gente está abrindo caminho para a turma que com certeza vai estar muito melhor quando chegar aos 60. Essa turma aí de 30, 40, 45. E falar em preparar, a gente está caminhando para o final agora. Porque eu já recebi uma dica aqui. Eu queria entrar naquela parte de como está sendo a preparação dessa festa, que é só dizer o que vai acontecer. Como que está sendo para você curtir, por favor? Olha, eu vou dizer uma coisa, eu estou tendo uma grande curtição porque eu vi. Tá, agora tá sendo uma grande curtição. Eu tenho uma prima que é uma grande amiga minha, é a Inês Dal, e ela tem produtora. Legal. E eu digo para ela que é da festinha ao festão, porque a Inês faz congressos, né? Ela organiza eventos corporativos e tal, e organiza festas. E eu não sei mais fazer festa se não for com a Inês, porque é uma tranquilidade terrível. Então, há mais ou menos uns 8 meses atrás, a gente começou a conversar, você vai fazer 60 anos? Aí eu comecei com essa tua conversa fiada de que não quer fazer nada. É mentira, assume logo que você vai querer fazer o teu aniversário e vamos organizar. Mas eu quero Começar, vamos começar a organizar. E foi assim que começou. Eu falei, então tá. Aí a gente falou na data porque eu sou do dia 6, mas eu costumo dizer que no dia 6 de janeiro as pessoas ainda estão comendo as sobras da ceia do ano novo, sabe? Não fazer festa dia 6 de janeiro, tiver ingrato. Aí adiamos para mais para o final do mês, mas ainda dentro do mês de janeiro.
E aí, como é que a gente vai fazer e tal, não sei o quê. E eu não sei da onde surgiu essa ideia de fazer um baile de carnaval. Maravilhosa, era achar fazer um baile de carnaval, mas como antigamente, arrumado, não é esse carnaval, né, todo, né? Não é de Avadá. Não é de abadá, exatamente. Não é de abadá. Melhor Avadá, mas já. Isso, nada contra, mas... E aí a gente foi concebendo isso. No final do ano, ainda fiquei um pouco desanimada ali em novembro e tal. Falei, eu vou desistir. A Inês, não vai desistir não. Não vai desistir não, porque eu sei, eu te conheço. Se você desistir agora, quando chegar dia 1º de janeiro, vai querer inventar de novo e vai ser em cima da hora. E aí foi indo, e aí realmente agora eu tô super empolgada. Super empolgada, eu tô achando que foi ótima essa minha ideia. Porque a gente hoje também tinha deixado ela desistir, né? Com certeza. Nós somos nos preparativos. Pois é, e aí eu tô bem animada, tô com expectativa. E os meninos já se envolveram também, estão fazendo a produção musical em termos, né? Já se reuniram lá com o pessoal da banda. Então, a preparação da festa, de fato, é a preparação dos 60. É a preparação dos dos 60. Eu tô assim, eu tenho passado dias assim bem interessantes. A primeira coisa que eu fiz no dia 7 foi imprimir o meu cartão de estacionamento. 2, né? Então, no dia seguinte, eu fiz logo o meu. Já fiz meu cartão de estacionamento e fui pro centro. Estacionamento de 60, para aquela De que idoso. coloca no carrinho de idoso. E já fui lá pro centro, já encontrei uma vaga perfeita, porque eu adoro ir no centro comprar aquelas coisinhas lá. Aquela vaga bem na porta de 60, meu cartãozinho. E aquela coisa, uma vez me perguntaram assim, mas você vai usar? Você tá chique. Eu falei, gente, eu não inventei isso. E aí eu cheguei aqui, a lei diz que eu posso, por que eu vou brigar? Sabe, é um direito que eu tenho. Então, E a gente não abre mão de direitos, né, Cláudia? Tá vendo? Entenderam, né? Essa energia que a Clara vai começar, ela é muito legal para você entrar nessa década, sabe? Com essa energia e com essa leveza que você tá querendo trazer para esse momento. E isso, né? E aí as pessoas, como é que vai? Como é que não vai? Gente, é para ir se divertir, é uma festa de carnaval, né? É leve, é divertido, né? E eu tô com a corda toda. Então, né? Energia muito papo. É exatamente, eu acho que é chegar nessa uma festa que vai ter todo o seu estilo, seu dress code e tal, mas é uma festa com leveza, né? É o carnaval, que é a maior festa que a gente tem, né, do Brasil, né? E sim, a gente tem que celebrar, entrar no, sabe, vai celebrar. Tão interessante. E vamos entrar na festa já pensando na aula de samba. Na aula de samba que a gente vai fazer. Não é isso, Cláudia? Olha, a gente vai ter que fazer. Vai ser. Legal. Vamos fazer aula de samba. Mas é isso, eu acho que essa leveza, essa tranquilidade de poder fazer suas escolhas é um momento... Faz parte dessa nossa nova etapa de vida, sabe? Você fazer suas escolhas, você pensar em si, porque quando a gente pensa na gente, a gente também está dando o melhor para quem está em volta, como a Clara falou. Sabe, os filhos, os pais. Passa a ser uma pessoa mais interessante, né? Eu acho que é isso também, né? Ser leve é não ser chata, é você ter um assunto que não seja, sei lá, doença. E aí, realmente, o problema todo me chega. Essa idade é só um número, gente. Idade é só um número. A cabeça da gente, eu acho que ela conta muito mais, né, para nos guiar nos caminhos da vida, né? É isso. Agora, vamos já estar caminhando no final e tal, assim. Gente, eu adorei, mais uma vez. Eu organizei muita. O próximo vai ser uma surpresa. Vamos pensar num tema com carinho para vocês, que a gente está esperando a Lília chegar. Fazer a nossa quarta inteira. Vamos fazer a nossa pauta. A Lília para está no os próximos próximo momentos. e nós vamos fazer a nossa programação. Mas, obrigada. Mais uma vez, Obrigada, menina. Eu estava um pouquinho nervosa. Viva a Clara! A gente tem. Viva eu!